Senhores e senhoras deputadas, as pessoas que nos assistem pela TV Sinal, de uma forma especial cumprimentar o prefeito de Itaipulândia, Miguel, com seu vice, que está aqui na tribuna, aos paranaenses que nos dão a honra de assistir à sessão de hoje. Eu digo ao presidente Douglas Fabrício, que preside a sessão nesse instante. Eu uso o espaço, o pequeno e grande expediente, de certa forma com tristeza. Com toda certeza eu gostaria de discorrer sobre outros assuntos, mas infelizmente, diante de alguns fatos que têm ocorrido e que estão acontecendo atualmente, faz com que a gente tenha que usar essa tribuna e transmitir para a sociedade do Paraná e, por que não dizer, para a sociedade brasileira. Nós respeitamos todos. Todas as pessoas são iguais perante a lei. Seja pardo, seja negro, seja branco, seja descendente italiano, alemão, japonês, polonês, independente da sua etnia. O Paraná é a terra de todos. E o Brasil também acolhe todos. Nós temos no nosso país, deputado Elton Welter, diversas classes sociais e também classes econômicas. Nós temos o trabalho e temos o capital. O capital não sobrevive sem o trabalho. Não há trabalho se nós não tivermos o capital. Em resumo, quer dizer, o empregador precisa de empregado, o empregado precisa de empregador. E o Brasil precisa de alimentos. E alimentos são produzidos. E produzidos por quem? Para quem trabalha. Se tem uma coisa que nós respeitamos, é o proprietário. Sabemos da manifestação da reforma agrária. Sempre fomos a favor da reforma agrária, mas dentro da lei. Jamais fomos a favor e combatemos com veemência as invasões de propriedades, que felizmente já diminuíram muito em nosso país. Fomos a favor, sabemos que quando o Brasil foi descoberto, e logo depois nós vivemos a escravidão, a mesma, para a felicidade de todos, foi abolida em 13 de maio de 1888. Existem os quilombolas, os descendentes. Nós temos a nação indígena. Os índios devem ser respeitados dentro da sua aldeia. Os índios devem ser valorizados dentro da sua propriedade, na sua comunidade. Ninguém é contra os índios. Mas eu venho a essa tribuna, deputado Tadeu Venere, para relatar mais uma vez um fato que acontece não só no oeste do Paraná, mais precisamente na cidade de Guaíra e Terra Roxa, mas se verifica no Brasil inteiro, no Brasil afora. Através da FUNAI, procuram a demarcação de terras indígenas. Ora, meus prezados deputados e caros paranaenses, eu conheço, como muitos senhores conhecem, a região oeste. Eu não fui, a minha família não foi pioneira, mas nós convivemos, quando vim na década de 70, para o oeste do Paraná, o sofrimento que as pessoas tiveram num primeiro momento para se deslocar. A grande maioria do sul do Brasil, ou seja, os gaúchos e catarinenses, que desbravaram as matas do sudoeste, do oeste do Paraná. Com isso, vieram as colonizadoras, que colonizaram as terras no nosso Paraná e no Brasil,
E quem deu a titularidade para que os colonizadores pudessem colonizar, dividir as glebas em áreas de terras, para que elas pudessem ser comercializadas, foi o governo. E o governo sempre é um. O que muda são as pessoas. O Brasil é governado por uma pessoa, mas os compromissos assumidos por um governo jamais devem ser rompidos unilateralmente, seja em todos os níveis, desde o município, estado e país. Ora, meus deputados, se foi o governo brasileiro que titularizou as terras no Paraná e no Brasil afora, e essas terras foram comercializadas, jamais nós possamos imaginar que alguém possa ter a coragem, a audácia de querer tomar a terra de quem está produzindo. E agora eu vou dizer para os senhores, neste exato momento, existem 18 propriedades invadidas por índios em Terra Roxa e em Guaíra. Mais precisamente, 13 proprietários, ou de 13 proprietárias, propriedades em Guaíra e 5 propriedades em Terra Roxa. Deputado Hélio, Sim, parte. já lhe cedo a parte, em seguida. E essas propriedades invadidas, deputado Fernando Scanavac e Pedro Lupion, que já lhe cedo a parte, essas terras foram adquiridas por alguém, como acontece no Mato Grosso, como acontece em Rondônia, como nós vimos na televisão, pessoas que compraram a sua produção, que estavam há anos produzidos e que de repente foram expulsos da sua propriedade. E por que é que elas foram expulsas? Porque a Constituição de 88 deu poderes para que a FUNAI pudesse demarcar a área indígena. E a FUNAI é quem? E digo aqui, para que a sociedade possa ouvir, a FUNAI é um braço da nação indígena, como o INCRA é um braço do sem terra. Esta é a realidade que nós vivemos no país hoje. Não é concebível, senhor presidente Valdir Rossoni, que os nossos agricultores em Guaíra, em Terra Roxa, aonde estive segunda-feira, conversando com os agricultores, de mão calejada de 2 alqueires de terra, as lágrimas correndo no seu rosto. Deputado, pelo amor de Deus, esta terra onde eu resido, onde sustento a minha família, foi adquirido pelo meu pai, e eu herdei essa terra. Agora vou ser desapropriado, vou ser expulso, porque a FUNAI, senhor presidente, no dia 17 de fevereiro agora, baixou uma portaria, designando uma comissão para demarcar as terras indígenas em Guaíra e Terra Roxa. Isso, paranaenses, nós não podemos aceitar. Estarei ao lado dos agricultores, estarei ao lado do sindicato lá de Guaíra, do Guto, estarei ao lado do presidente do sindicato de Terra Roxa, o Wagner, e acredito que todos nós 54 não podemos admitir isso. Não é uma questão de partido, não pode ser, é uma questão ideológica da FUNAI, que quer expulsar os nossos agricultores. E olhem os senhores deputados, vejam as áreas que querem demarcar. Ela vem de Guaíra até Foz do Iguaçu, na fronteira com o Paraguai. Toda ela, deputado André Bueno, Vossa Excelência, que é de Cascavel. E os senhores deputados são do PT. A Gleice Hoffmann, ela disse, enquanto ministra, que não haveria demarcação de terras no Paraná. E por que é que nós estamos demarcando agora? E sabe o que é mais triste, senhores deputados? Sabe qual é o prazo que eles têm para fazer o estudo? 130 dias. 4 meses e pouco. Não podemos aceitar calados que não.
Convido os senhores deputados para fazer uma reflexão sobre essa questão. Não podemos aceitar de forma nenhuma. O agricultor quer produzir e o Brasil precisa de alimentos, e principalmente, senhores deputados, nós precisamos de segurança jurídica. Quando a insegurança jurídica se estabelece num país, é o caos. Dessa forma, nós estamos a um passo da Venezuela, nós estamos a um passo da Bolívia. Não podemos conceber isso. Espero que a ministra, a presidente da República, reveja e manda cancelar essa portaria, para o bem de quem trabalha, para o bem de quem produz, quem dá alimento. A cidade não sobrevive sem o agricultor, mas o agricultor pode viver sim, sobreviver sem a cidade. Defendemos todos nós o capital e o trabalho, o agricultor e o profissional liberal, o empresário e o empregado. É com tristeza que tenho que falar isso, e muitas vezes até emocionado, deputado Fernando Scanavaca, porque eu também sou um pequeno proprietário. Não sou grande proprietário, não. Eu possuo, sim, 8 alqueires de terra. E futuramente, como a minha propriedade fica em Marechal Cano Rondon, amanhã depois, eles estarão lá em Guaíra, de Guaíra para Terra Roxa, que já está, para Mercedes, para Santa Helena, para Mensal, para Itaipulândia. E está aí o prefeito em Itaipulândia e o vice-prefeito. Esse é o objetivo deles. Antes disso, deputado Traiano, eu serei a parte do deputado Fernando Scanavaca, depois do deputado Pedro, depois da Vossa Excelência. Deputado Hélio, parabéns pelo seu discurso. Realmente, os produtores de Guaíra e Terra Roxa estão apreensivos. Tive sábado em Palotina, em uma reunião do Sicredi, e tinha alguns produtores de Terra Roxa e Guaíra preocupados, sim, com essa intersecção que está tendo a FUNAI nesse decreto que foi feito para que pudesse começar a fazer esses levantamentos. A intranquilidade é muito grande no oeste do Paraná, principalmente na cidade de Guaíra e Terra Roxa, mas eu acho que nós temos uma luz, deputado Hélio, porque o deputado federal Osmar Serraglio é o relator da PEC 215. E nessa reunião, o deputado Serraglio estava lá e teve a oportunidade de falar com os produtores a respeito dessa demarcação de Terra Roxa e Guaíra. Até porque o deputado Serraglio esteve em Chapecó fazendo uma audiência pública da Câmara Federal, do qual já foi solicitado a ele que nós tivéssemos também uma audiência pública na região de Guaíra, para que nós pudéssemos estar discutindo. E os produtores afirmam, deputado Hélio, que não existia no passado nenhuma aldeia indígena nessas terras. É um movimento que está vindo junto com o Paraná, junto com o Mato Grosso do Sul, de que nós estamos tendo uma afirmação de várias pessoas que têm estudado, de que está sendo para ser criada um país dentro do próprio país Brasil. Nós precisamos sim ter consciência disso. Parabéns por essa questão levantada hoje na Assembleia Legislativa. Eu acho que essa preocupação não é só do deputado Hélio Rust. Essa preocupação é de todos os deputados estaduais do Paraná e principalmente dos produtores agrícolas do nosso estado. Parabéns, deputado, e pode contar com o nosso apoio. Deputado Scanavaca, nós sabemos que existe a PEC 215. E a Vossa Excelência foi muito feliz quando lembrou do deputado Osmar Serraglio, que é relator dessa PEC. Devem acontecer algo em torno de uma dúzia, 12 audiências públicas no Brasil afora. Só que o problema, deputado Fernando Scanavaca, é esse período de agora até a aprovação da PEC. Essa PEC vai levar no mínimo um ano para ser aprovado. No mínimo um ano. E essa portaria aqui, ó, está aqui, ó. Designou já com os nomes das pessoas. E essas pessoas têm todas as ligações com o INCRA. Essas pessoas ligadas, melhor, com a FUNAI, de uma ou de outra forma. Cadê a imparcialidade? Quais são os componentes dessa comissão? É só dar uma verificada.
E essa questão é emergencial, porque a PEC está andando, através das audiências públicas, ela tem que ser votada depois no Congresso Nacional, ao intervalo de uma para outra, até ela já passou todo esse prazo. E o que nós vamos fazer com os nossos produtores? Medidas urgentes, tanto é que a FAEP no Paraná, através do Age de Meneghetti, através da FETAEP, o Admir Weber, através do CEPAR, através do João Paulo Kozlovski, todas essas autoridades estão envolvidas, os representantes da classe produtora, dos nossos agricultores. Eu disse há pouco, tem pequenos e grandes produtores de 2 alqueires de terra, agricultores com menor propriedade ainda, desde grande até pequeno. Eles entram, invadem, destroem, acabam com o pequeno patrimônio. E quem tem o poder da decisão disso? Não somos nós, deputados estaduais, não é o governo estadual, mas é o governo federal que tem que resolver essa questão, através da FUNAI. Primeiro lugar tem que revogar essa portaria. Primeiro lugar tem que revogar essa portaria, que não é concebível que nós aceitamos isso. Eu disse antes que não é uma questão partidária. Isso é questão, não é do PSDB, não é democrata, não é do PT. Isso é uma questão de direito à propriedade, que é coisa sagrada de todos nós. Não é uma questão de grila de terra, não. Nós temos hoje, deputado Pedro Lupião, já de terceira parte, nós temos hoje no nosso Brasil 896 índios cadastrados, segundo o censo de 2010, que eu pedi em auxílio agora, deputado Elton Velto, veja qual é a população indígena do Brasil. 896 mil índios cadastrados no IBGE, para ocupar mais de que 12% da área territorial do Brasil. Então não é falta de terra, não. Terra existe para os índios, basta dividir a terra que existe. E se precisar mais terra, então que desapropriam terras onde é que não se produz. Que o governo faça assentamento, como ele fez assentamento em Diamante do Oeste dos índios, construiu escola para os índios, mas dê terra para eles. Mas não tire a terra de quem está produzindo. Não traz a intranquilidade para o nosso produtor rural. É isso que nós não podemos admitir. É isso que nós não podemos conceber. Qualquer um, seja político ou não político, não pode concordar com isso, deputado Pedro. Deputado Hélio Rusch, primeiro agradecer pela parte, sei que Vossa Excelência vai usar todo o tempo que tem disponível para tratar desse assunto, até porque é um assunto de extrema importância. Como todos sabem aqui, eu já lhe admirava antes e quando vejo o seu posicionamento em favor dos seus produtores rurais do oeste do Paraná, só aumenta essa minha admiração e, sem dúvida alguma, devo lhe parabenizar pelo discurso de hoje. Mas, deputado Hélio, há anos, apesar da minha pouca idade, eu venho acompanhando o trabalho no Parlamento Nacional e aqui na Assembleia Legislativa. E há muitos anos que é discutida essa questão dos índios. Há muitos anos que é discutida a questão da FUNAI. Vossa Excelência foi muito feliz quando passou a realidade para os paranaenses do que é a FUNAI hoje. Um órgão estritamente indígena, um órgão voltado aos índios, um órgão que está loteado de cargos a pessoas voltadas para atender o interesse indígena, que fazem laudos antropológicos ridículos, laudos antropológicos que são piadas prontas para provar que no estado do Paraná, na região oeste, com os índices de produção que tem, com a competência que tem os produtores, merece ter uma desapropriação desse tamanho para poder instalar ali uma aldeia indígena. Não é verdade. Da mesma maneira que no INCRA, infelizmente, hoje dominado pelos movimentos sociais, nós temos que ver o que eu falei aqui na semana passada, uma fundação como a Fundação ABC, que realiza pesquisas para o mundo inteiro sobre soja, milho e produção de leite, ter caçado a sua cessão de uso de uma área para fazer um assentamento de movimentos sociais dentro da cidade de Cássio, praticamente, dentro da cidade de Ponta Grossa. São realidades que nos assustam, realidades que nos afligem. E Vossa Excelência citou uma pessoa. Vossa Excelência citou a senadora paranaense Gleisi Hoffmann, que não disse que iria proibir a demarcação indígena no Paraná enquanto fosse ministra ou enquanto fosse esse governo, por vontade própria. Disse porque o dia que foi chamada para a Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados, foi hostilizada,
foi pressionada e, sem dúvida alguma, foi provado por A mais B de que ela estava errada, que a FUNAI estava errada e que esse governo está errado em fazer o que está fazendo com os produtores rurais. Sejam os paranaenses, sejam os matogrossenses e sejam os outros do resto do país que passam por esse problema. Então quero lhe parabenizar, lhe deixar toda a solidariedade como parlamentar paranaense, como me considero representante dos produtores rurais nessa casa, assim como tantos outros deputados que têm por obrigação, deputado Hélio Rusch, obrigação respeitar. Vossa Excelência, tem o tempo para concluir. Presidente, eu uso o horário da liderança democrática. Vossa Excelência tem mais 10 minutos. Esses nossos parlamentares, que assim como nós, recebemos apoio, respeito e principalmente a confiança dos produtores rurais paranaenses, todos nós aqui, e quem disser que não teve voto de pelo menos um produtor rural, não poderia estar sentado aqui hoje. Então nós temos que respeitar os nossos produtores, que assim como eu, o senhor e tantos outros parlamentares, somos produtores rurais nesse estado e sabemos as dificuldades que enfrentamos. Um dia quilombola, outro dia índio, outro dia MST, outro dia problema financeiro, outro dia problema climático, e nós todos mantemos a economia desse estado e a economia desse país da maneira que é, sempre batendo recordes de produção, e não podemos ser hostilizados por isso e nem ter que pagar essa conta. Então, parabéns pelo seu discurso, aumenta ainda mais a minha admiração por Vossa Excelência e conte sempre com o nosso apoio nesse assunto. Permito a parte, deputado Hélio Rusch. Agradeço, deputado. Gostaria de uma parte, se o senhor permitir. Eu ia permitir, já em seguida, os dois, prazerosamente. Só espero que sejam bem objetivos, no máximo uns 2 minutos, porque tem outro assunto, o mesmo assunto, para que possa transmitir para os senhores. Primeiro, quero agradecer ao deputado Fernando Canavaco, deputado Pedro Lupião, pelas palavras elogiosas, mas acho que nós não estamos fazendo nada mais, deputado Pedro, do que defender exatamente, independente de que classe que seja, mas desde que sejam trabalhadores, pessoas de bens, essa tem que ser defendido aqui no parlamento, pelos parlamentares, independente de que partido nós sejamos. Deputado Elton Velho, obrigado. Vossa Excelência coloca bem, inclusive aponta a solução, de buscar assentamento indígena. Essa é a proposta que o Ministério da Justiça já trabalha para lugares onde, enquanto a Constituição não é mudada, conforme for redigida a Constituição, pelos poderes que a FUNAI tem. E aqui no Paraná, com essa portaria, nos alertou sinal vermelho. Inclusive, nós estamos trabalhando para que, de fato, não haja demarcação de terras indígenas e ache o caminho, onde inclusive a Itaipu mediou na cidade de Diamante do Oeste, onde Vossa Excelência colocou muito bem, houve assentamento indígena, tem escola indígena, e hoje no país existe política pública cada vez mais consolidada, tanto para índio e não índio, como o caso do nosso produtor rural lá do oeste do país. E certamente o caminho do diálogo, não é uma questão de estar contrário a produtor rural, contrário a indígena, é achar o caminho que dê dignidade a todos. Eu tenho convicção que esse caminho será trilhado, será buscado e não, infelizmente, se semeia o terrorismo na região oeste do Paraná, não vai acontecer, pelo menos se depender da articulação nossa, a demarcação de terra indígena no Paraná. Nós vamos buscar o caminho onde se dê dignidade e dê segurança para os nossos produtores e também que a gente ache o caminho adequado para os indígenas que vivem também em situação desumana, não só no Paraná, como em outros lugares. Por isso, nós queremos ser solidários aos produtores que têm suas áreas ocupadas e vamos achar o caminho que Vossa Excelência, inclusive, apontou. Como foi em Diamante do Oeste, houve aquisição de área, assentamento indígena, tem escola indígena, com apoio, inclusive, do Estado. Deputado Péricles, eu só gostaria que Vossa Excelência fosse objetivo aí para que eu possa concluir depois meu pronunciamento. Deputado Hélio Rusch. O senhor, eu respeito o senhor como grande deputado, o senhor pode pensar diferente de mim, ideologicamente. O senhor é um deputado moderado, sensato. Eu acho que o senhor erra no tom. É muito triste isso. É tão fácil agredir índio. Quem são os índios? Aqueles que não têm ninguém por si, ninguém. Foi um povo que sofreu um processo de genocídio no Brasil. Então é muito fácil chegar aqui e fazer um carnaval
O senhor conhece algum exemplo na história do Brasil que pequenos produtores foram tirados de suas terras legítimas por causa de índio? Não existe. Eu conheço A Vossa Excelência regulamentação também. das terras indígenas era para ter acontecido há muitos anos atrás, há décadas, e não aconteceu até hoje. Então me desculpe, isso parece um discurso eleitoral. Querer culpabilizar o governo do PT, essa é uma questão constitucional, a questão dos índios. Não é uma questão do governo Dilma, do governo FHC. É uma questão constitucional. E os índios devem ser protegidos. O deputado Elton colocou a palavra equilibrada, sensata. A nossa história é defesa do pequeno produtor. Esse mesmo pequeno produtor, deputado, o senhor sabe, que foi dizimado no Paraná, não por índio, não. Década de 70, 80, mais de 1 milhão de pequenos produtores paranaenses foram embora do Paraná, não por causa de índio. E daí alguns que hoje defendem o pequeno produtor, atacando, que é muito fácil atacar índio, na época silenciavam-se. Enquanto nós estávamos organizando o sindicato de agricultor rural, produtor, uma assistência técnica voltada ao pequeno, não só ao grande, não só ao agronegócio. Então me desculpe, eu respeito muito o senhor, mas fazer terrorismo em cima dos coitados dos índios, que nada tem, não tem ninguém que olhe por eles. Eu fiz uma audiência aqui. E outra coisa, a terra indígena é uma terra federal, quando eles têm a terra. Deputado, Eles têm uma posse eu limitada agradeço da a terra. voz. Eu agradeço Então a a voz. solução é um assentamento como Deputado, Betzurel, eu mas agradeço- chega eu- de terrorismo. Gostaria que eu- mantesse eu a agra- palavra o orador da tribuna. Eu decido a parte. Terrorismo, sabe o que é terrorismo, deputado Péricles? É fazer o que a FUNAI está fazendo. Sabe o que é terrorismo? Aquilo que o governo federal está fazendo com os agricultores. Quando ele permite que a FUNAI, e está aqui, eu vou ler para o senhor, deputado, e o senhor só não sente na pele porque o senhor não é proprietário lá em Guaíra. O senhor só não sente na pele, mas mesma coisa como alguém do PT dessa tribuna, quando houve aquele sequestro em Marechal Cândido Rondon, quando a polícia entrou lá dentro e matou os 3 sequestradores, que mantiveram durante uma semana a família em refém, e teve um deputado que dessa tribuna disse o seguinte: cadê os direitos humanos? Direitos humanos para quem? Direitos humanos para vagabundo? Para sequestrador? E dizer que isso aqui é politicagem? Veja aqui, deputado, eu vou falar com toda calma agora. Portaria 139, de 17 de fevereiro de 2014, não vou ler toda ela. Vou ler apenas um trajeto para que Vossa Excelência possa saber. Eu vou ler, achar o trajeto do 130. Artigo 4º, deputado Péricles, a portaria está assinada, está publicada. Artigo 4º, estabelecer o prazo de 130 dias para a entrega do relatório circunstanciado a constar da data de retorno dos técnicos. Não é palavra do Hélio Rusch, não é terrorismo. Terrorismo é isso aqui, ó, que se faz com os agricultores. Terrorismo, deputado Péricles, é fazer com que os nossos produtores fiquem na intranquilidade. Semear terrorismo e alterar no erro do tom da minha palavra, eu já disse que fiquei nervoso, sim. E quem não fica? Se Vossa Excelência, deputado Péricles, enfrentar um pai de família que tem 2 alqueires de terra, que eu disse antes, chegar na sua frente, deputado, e começar a correr as lágrimas do seu rosto e dizer: eu só quero sobreviver, eu quero produzir para os meus filhos, para a minha família, isso eu quero. E querer demarcar terras indígenas em Guaíra, em Terra Roxa, lógico que tem uma pequena colonização indígena, tem sim, mas quantos índios nós tivemos em Guaíra? 14. O prefeito de Guaíra, que é do PT, o prefeito de Terra Roxa é do PP, os 2 presidentes sindicatos que eu citei há pouco, o Guto de Guaíra e o Wagner de Terra Roxa, mais o senhor Roberto Weber, que é presidente da ONG, para defender a propriedade. Eles tiveram, na segunda-feira, conversar com os presidentes dos sindicatos dos 2 municípios. E eu, como estive na região, eu fiquei sabendo dessa reunião e o Guto me liga: você está aqui na região? Estou. Então participa da nossa reunião. Não houve mobilização nenhuma para levar centenas de agricultores. Mas como souberam que estaria lá os técnicos, alguns antropólogos que serão contratados também para defender a propriedade,
dos nossos agricultores. E eu chego aqui sim, deputado Péricles, eu altero minhas vozes tantas vezes quanto for necessária para defender o setor produtivo, seja ele agricultor ou seja ele industrial, seja ele empregado ou seja ele empregador. Nós temos que respeitar quem está produzindo, principalmente os nossos alimentos. Eu disse antes, e o meu tempo está encerrando, ninguém criou terra. Os agricultores não querem nada de graça. Os agricultores apenas querem produzir, mas dê a tranquilidade. A insegurança jurídica. Para concluir. Obrigado, presidente. Eu concluo. Peço até desculpa para o telespectador que está em casa e para quem está aqui na Assembleia, pelo fato de eu erguido o tom da minha voz. Mas isso nos revolta, porque não podemos aceitar calado jamais. Como nós não podíamos aceitar calado jamais, senhores deputados, ver o Sem Terra destruir um centro de pesquisa no Rio Grande do Sul. 25 anos se perdeu. Aracruz, acho que não me falha a memória, é o centro de pesquisa. Aqui na Cidade do Oeste, no município de Santa Teresa, os Sem Terra destruíram um centro de pesquisa da Singenta. Eu digo para os senhores deputados, para quem não sabe, nós produzimos hoje mais de 200 sacos de soja por alqueire, quando na década de 70 se produzia 120 e era uma sobre-safra. Porque graças à ciência, à pesquisa que está sendo feita pela Embrapa, pelo IAPAR e pelos técnicos das cooperativas. É isso que nós não podemos admitir. Obrigado, senhor.